Do que é feita a realidade? De coisas concretas, coisas factuais? Ou simplesmente aquilo que nossa parca percepção consegue processar e digerir para nós? Bem, pessoal, no episódio de hoje aqui no Resenhando Histórias do Perdi Geek, vamos falar de um quadrinho bacana e que hoje em dia toca num tema muito delicado, muito sensível, principalmente no mundo neurodiverso que andamos tendo, andamos convivendo. O quadrinho em questão será O Vazio que Nos Completa. Bora lá! E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos aí e tal, né? Peço desculpa por ter passado essa semana aí sem nada, que por motivos pessoais e trabalho pra caramba eu não tive condições plenas de manter a frequência. Mas espero que isso não aconteça tão perto, né? Tão proximamente aí, novamente também. E gostaria também de falar que os números estão bacanas, né? Uma outra viu assim, tá acompanhando o canal, um outro resultado tá me deixando muito feliz. No Instagram mais assim, mas aqui no YouTube também. Eu não julgo o pessoal, né? Mas também a porcaria do algoritmo não favorece vídeos grandes, vamos dizer assim, né? Mas eu gravo também de uma forma que me deixe satisfeito. E aí quem tiver a paciência, que desfrute do conteúdo. Eu não sei o tamanho disso aqui, obviamente eu estou gravando ainda, mas espero que vocês também tirem proveito. Vai ter esse quadrinho hoje sobre um tema delicado e quarta-feira já adianto para vocês que será sobre algo semelhante. Pois bem, infelizmente eu não tenho edição física, eu ainda não tive oportunidade de comprá-la, mas eu pesquisando para vocês em resenhas mais antigas, esse quadrinho já saiu tem pelo menos uns, acho que 8 anos, originalmente foi lançado em 2018 aqui no Brasil, é um quadrinho nacional, tá bem bacana, já adianto para vocês, bem legalzinho. E no caso, pesquisando e olhando em vídeos de colegas da gibisfera brasileira, né, a gente vê que ele tem um formatão, ele é capa cartão, tem umas orelhas menorzinhas, né, não aquela grandona, uma pouco menor, e também, se não me engano, o recheio em offset, que para mim é o papel ideal para artes em preto e branco, né? Então, junto aí do tamanho propriamente, né, as medidas entre outras coisinhas e a capa da edição, né, original, que é nacional, como eu disse, vai estar passando para vocês. Beleza? E para não perder muito tempo aqui, já vou estar falando até a equipe criativa, tá bom? Vou estar olhando aqui. O roteiro é do Sérgio Chaves. Ele é um cara que eu andei pesquisando, ele trabalha muito mais hoje em dia como editor, pelo que parece. Mas ele ainda faz algumas coisas de roteiro e tal. E principalmente ele atua naquela Café Espacial, que é uma antologia nacional independente. Dizem que é muito importante, né? Junto, se não me engano, da Grafite, acho que é 76 que fala, da Fronte também, a própria Café Espacial, né? Sai até hoje, pelo menos a Café, as outras eu não tenho tanta certeza. E aí, tem um tempo já que ele não atua como roteirista nessa revista, mas principalmente como editor. Salvo engano, a última edição que foi lançada ainda tem o dedinho dele. E a arte aqui contando também é do Alan Ledo, que infelizmente eu olhei no guia, só tem umas 6 coisas registradas, independente da função no guia. E justamente a última é esse O Vazio que Nos Completa. Então, meu filho, onde é que você tá? Por onde você anda? Então, pessoal, como é que vai começar a história? Temos ali um rapaz, o nome dele é Douglas, e do nada, né, entre aspas, a tela começa preta. E aí ele acorda, né, e a gente vê que ele está no hospital, tomando soro, acamado, em um estado mais delicado de saúde, mais fragilizado. Quando ele acorda assim, né, ele começa a tomar consciência de si, chega um médico, começa a trocar ideia com ele e tal, pergunta como é que ele tá, e os pensamentos dele estão um tanto quanto bagunçados, porque o que ele pensa não sincroniza com o assunto que tá ali, ele olha pra televisão, começa a entender outras coisas, o próprio papo do cara, né, como eu sou mais da veia do humor também, que eu gosto de ficar tirando sarro, né, como se fosse quá, 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 quá. Então ele não tá muito ali de, digamos, corpo presente, a cabeça dele tá lá longe, sabe? E aí conversando e tal, mas quando ele enfim retoma a consciência para focar no médico, ele fala, olha, tem gente aqui que se importa muito com você, o pessoal ficou preocupado com a sua saúde, e pode ficar tranquilo que daqui a pouco tem gente vindo te buscar. E, né, ele, como ele ainda tá meio perdido assim e tal, no caso, o médico fala, não, é sua mãe e tal, vamos ali pra sala de espera, que o pessoal já daqui a pouco deve estar chegando. E nisso que ele tá ali na sala de espera, né, tem até uma plaquinha falando silêncio e tal, né, para manter o clima calminho do hospital e talvez até para não fragilizar demais o psicológico de alguma pessoa num estado mais delicado, vídeo próprio Douglas. Tem uma cena que é engraçada porque ele tá assim de boa e ele começa a olhar um programa de culinária, né, tipo esses programas matinais de comida e tal, né, de fazer comida, etc. E é engraçado porque começa uma conversa sobre queijo, né, negócio assim, né, e do nada muda, né, tipo, esse rapaz é não sei o que, e você fica, uai, que negócio é esse?
e começa a falar, né? As pessoas da televisão começam a falar sobre o coitado do Douglas. E aí você já começa a meio que entender do que se trata a história. Quando a mãe do Douglas chega, ele começa a querer entrar no carro e aí ele começa a se perder novamente em seus pensamentos. Quando dá um supetão na cabeça dele, ele sai correndo para o meio da rua. A tela fica preta de novo e ele acorda no hospital, indicando talvez que ou fosse um delírio ou que isso foi repetido várias e várias vezes, justamente por conta do estado mental muito delicado. Eu vou entregar o jogo do que ele sofre para já ficar fácil de conversar com o resto aqui da trama para vocês, pessoal. Douglas, infelizmente, ele é esquizofrênico, ele é maluco, ele é louco, né? Então, no caso ali, tem muito do que se passa durante a história, além de coisas, digamos, eu não diria de duplo sentido de fala, mas um duplo sentido visual, do que cada um percebe. Por isso que eu brinquei aqui na introdução, o que é a realidade? É aquilo que a gente toca ou é que os nossos sentidos conseguem processar? Porque tem certos momentos que é isso, tem uma pegadinha, tem um negócio na história que ele vê e na verdade é outra coisa, né? Alguns personagens que ele vai começar a conversar, você não sabe se é de verdade, se é coisa do fruto da consciência dele, né? da cabecinha dele. E nisso repete ali uma, duas vezes esse negócio do acorde e sai correndo. E aí, como eu disse, né, pode ser um delírio antes dele acordar de fato, ou uma forma de representar o ciclo vicioso do acorde e foge, o lance digamos, vida hospitalar quase, né, a rotina hospitalar que padece, né, de que ele sofre. Aí na vez que pelo menos não é uma pegadinha, ele vai pra casa, a mãe dele o acolhe, deixa lá, acho que é no apartamento, se não me engano. E aí ele tem um amigo, um cara muito ponta firme, chamado Guilherme. E eles estão trocando uma ideia, fala ali, ô, aqui e tal, você tá melhor, você precisa de alguma coisa. Aí mostra que o Douglas tem uma gatinha preta, cuidou dela e tal, né, falou que tem uma vizinha também que auxiliou ele bastante, etc. E aí a gente vê, coitado, que ele sofre dessas coisas, é recorrente. Um outro momento assim ele já deve ter sofrido algum surto, ele toma remédio, ele se trata constantemente. E não diria nem que ele consegue levar uma vida normal no sentido de viver tranquilo, de ter um trabalhinho, né? Pelo menos não naquele momento que a história mostra, né? Porque muitas dessas coisas psicossomáticas, né, neurodivergentes, né, de certa forma, eu fui pesquisar, não sei se é desde sempre, mas parece que, né, dentro do bolo ali de várias coisas mentais e psicológicas, a esquizofrenia é sim um tipo de conceito ou aspecto neurodivergente. Isso aí eu fui pesquisar justamente por conta dos termos de hoje em dia, né, e tal, porque todo mundo tá tendo TDAH, todo mundo tá tendo o lance do espectro autista, etc. Eu pensei, pô, será que o lance da esquizofrenia entrou nesse bolo? E parece que sim. Não tanto por essa via das outras coisas mais sociáveis, mas principalmente por ser uma parada, né, que padece ali, que digamos assim, né, falando brincando, arrebenta um pouco a mente da pessoa. Ele contempla nada, ele faz alguma coisinha em casa, passa um café, lava roupa, né, sei lá. E aí aos pouquinhos ali você vê que ele vai tentando retomar a rotina. Ele olha pro nada, e aí não sei se é por conta do remédio não ter batido alguma coisa, às vezes quando ele viaja, aí mostra a consciência dele levando e tal. E tem outros momentos que ele tá mais de boa, ele tá contemplando, ele vai na padaria, ele vai num lugar. E como ele gosta de ler muito, né, como eu disse, o Guilherme também tinha deixado alguns livros para ele, então tem uma piada com o tal do Augusto Cury, né, que ele fala, olha, eu deixei uns bagulhos dos caras russos, né, Dostoiévski e tal, né. Tem até um easter egg no momento que ele tenta dar um pinote, que na placa tá, se não me engano, assim, FMD 1881, né, que é Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, e o 1881 parece que é o ano que ele faleceu. É o único easter egg. Eu até pensei em fazer um vídeo de curiosidades, mas eu não consegui juntar muitas informações para vocês. Fica aqui um easter eggzinho no meio do vídeo. E aí ele tá conversando e tal, né, e durante essas retomadas da rotina, vamos dizer assim, o Douglas ele lê bastante, ele vai na biblioteca e tal. E nisso, nesse intento, né, um carinho, uma consideração do Guilherme e da família do próprio Douglas, vai conversando com ele e fala, olha, você tem que voltar a conversar com as pessoas, você tem que voltar a ver gente, né, tentar retomar um pouco ali o que pelo menos a sua condição lhe permitir, né? Você não pode brincar, você não pode desaprender a falar, desaprender a conviver com as pessoas, você tem que tentar, nem que seja a sua maneira, mas com toda certeza tentando se agarrar ao pouco de sanidade que ele tem e não entregar os pontos. Mas aí como o Douglas está, né, currado no meio fio, com muito remédio nas ideias, ele tenta, mas meio que por muitas aspas obrigação, ele não está muito se sentindo, digamos, animado, compelido a isso. Os dias se passam e ele continua tentando, os dias se passam e ele continua vivendo. E aí, né, o Guilherme fala, olha,
Douglas, a gente vai numa, parece que chama vernissagem, né? Que é aquelas exposições de negócio de arte, coquetéis e não sei o que, né? E no caso ali, chama ele, tanto por eles gostarem, né, compartilharem dos gostos, mas aí também tem o lance dessa própria, digamos, terapia informal, né, de conversar e tal, faz parte do processo de recuperação social, psicológico, etc. E ele fala, olha, eu até ajeitei uma moça pra você. No caso, né, vocês vão lá, se vocês conversar e gostar, vocês podem engatar qualquer outra coisa. E aí dá uma brincadinha com ele, tá, filho, tá, chega. Já entendi, para de fazer graça. E aí vai, e aí mostra também, né, é mostrado também a vertente da moça. Uma moça muito simpática, muito bonitinha, chamada Letícia, tá? E aí, neste caso, eles vão topar nessa exposição. E antes disso, inclusive, ou é no momento que ela sai para pegar um negócio aí no banheiro, ele topa com o médico dele, né? Um dos médicos dele, porque tem um cara mais da ala clínica e tem outro da ala psicológica. E esse da psicologia topa com ele, conversa com ele sobre esse lance da percepção e tal, né? Tem até um momento legal que quando ele olha, é a arte que eu separei para vocês, mas ela também aparece antes, dentro da própria narrativa da história, que é o cara como se fosse, né, se afogando nos mares da própria consciência. E aí depois quando chega o médico, o quadro muda, que é justamente uma brincadeira sobre esse lance da percepção e da condição psicológica do Douglas. E aí ele tá assim, trocando ideia, fala um pouco com ele e tal, né? Tem até a hora que ele brinca, essa bebida não é sua não, né? Aí ele, não, pô, é da menina que eu tô aqui conversando. Ele, tá, pede desculpa, né? Tipo, minhas manias, né? De querer ajudar, eu não sou fiscal e tal. Aí ele vai, conversa um negócio lá com ele e tal, né? O médico até fala que ele é casado, se não me engano, com um rapaz. Ele fala, meu marido e tal. Ele não tem muito, digamos, fino trato para as artes, né? O filtro de percepção dele para essas coisas é meio cascudo, ele não vê tanta graça e tal. Mas ele fala, tipo, mas também essa é a graça da vida, né? As pessoas assim diferentes, cada um entender as coisas de uma forma. E a gente consegue chegar, quem sabe, num ponto em comum. Aí pega assim, dá um tapinha nas costas dele, sai, pede licença, né? E no caso, a Letícia volta e eles começam a retomar os assuntos. E é legal porque ela pergunta, né, e fala, porque era pra ter ido o Douglas e o Guilherme. E ela fala, mas a minha amiga também não veio, e cadê o seu brother, o Guilherme? Ele, infelizmente ele não pôde vir. E é a partir desse momento que eu vou estar parando aqui, pessoal, porque a partir disso vai desenrolar o lance da cabeça, né, do psicológico do Douglas, e também algumas participações dessa própria Letícia, que aí também envolve todo o lance psicológico do personagem. Por ser uma história fortemente alicerçada, né, muito calcada ali, firmada, num lance de reviravolta da história, né, por exemplo, será que a Letícia é de verdade? Muito do que ele viu, será que era real? Era tudo fruto da consciência dele, né? E eu não refiro só ao lance de esquizofrenia, tá? Até talvez uma dupla personalidade, um negócio, né, da própria alucinação, como eu disse, que nessa cena do quadro mudando a arte ali e tal. Eu vou parar aqui por conta disso. E aí cabe a vocês lerem, tá? E quem sabe adquirirem. Eu já vi venderem na Amazon, tá? Só que eu não sei as quantas que tá hoje em dia. Mas tem no mercado de segunda mão e tal. Eu não sei o preço, sinceramente. Mas deve ser mais de R$ 30, né? A julgar pelo tamanhão dela, é um formato maior. Mas é com certeza um quadrinho legal, sabe? É uma leitura bacana. Além da própria questão da sensibilidade com que trata a situação do Douglas. A trama ela é conduzida de uma forma até bacaninha, sabe? No começo ele dá uma travada, mas não é porque é ruim ou porque é mal conduzido. É porque aquele negócio tem que ser um excesso de informações para você entender muitas coisas. A partir do momento que você absorve e consegue, né, discriminar, né, separar ali as coisas na sua cabeça, fazer um mapa mental, a história deslancha, né? Até tem certos capítulos assim que você lê em, sei lá, 3, 4 minutinhos, porque tudo já foi posto e muitas coisas já foram desenvolvidas, então é só a roda girando, né? O que é o lance da alucinação, quando participa a Letícia, quando ela não está, o que envolve o Guilherme, envolve também o lance da família, a própria saúde e a condição de o Douglas estar morando sozinho, então dá um pouco ali uma engasgada no começo, mas pelo excesso de coisas, né? Tipo, mostra o Douglas indo na terapia, mostra ele indo no outro médico, mostra ele mexendo com remédio, tanto que, se não me engano, a contracapa da edição nacional é uma caixa de remédio e tal, né? Um copinho d'água, uns negócios assim. Mas aí vai mostrando até de uma forma sensível, não sei, mas não de uma forma desrespeitosa. O Douglas não é o estereótipo do esquizofrênico que inflige danos em si mesmo, né? Sei lá, que corta um pulso, que bate a cabeça na parede, que é careca de tanto arrancar os cabelos da cabeça, alguma coisa assim. Ele é um cara que, pelo menos por enquanto, não sei se é fruto, né? Tipo assim, produto já do tratamento que anda até hoje, né, que ele não para, ou ele retoma de tempo em tempo, não mostra ele como uma figura
pelo menos totalmente perturbada, né? Ele ali dá uma derrapada, dá uma escorregadinha aqui ou ali, mas você vê que uma coisa ou outra realmente ele tenta é, lutar, né? Ele tenta revidar contra essa condição. Mas infelizmente não tem o que fazer, o negócio é de nascimento. O que acontece muitas das vezes, pelo que eu pesquisei, né? É justamente ser uma parada que floresce, né? Começa na infância com alguma outra coisinha mais que passa, e aí só lá na adolescência e na vida adulta que o trem pipoca de vez. E em conjunto dessa, digamos, sensibilidade ao abordar um tema delicado, hoje em dia não é que é banal, mas hoje em dia a gente vê mais, como eu disse, o lance do espectro azul, negócio de hiperatividade, a bipolaridade, depressão. O lance da esquizofrenia não é que saiu de moda, né? Mas a gente vê muito pouco hoje em dia. Eu, particularmente, não vejo muita notícia sobre isso e algum tipo de diagnóstico mais frequente no meio da galera, né? Digamos que a safra de esquizofrênicos anda meio fraca, né? Mas brincadeiras à parte, mostra também não só esse lance da delicadeza ao tratar o assunto, que se não me engano, acho que é no agradecimento do roteirista, né, do Sérgio Chaves, ele fala que ele pesquisou, que ele conversou com pessoas da área e tal, para até, dependendo, não soar estereotipado, soar ofensivo, algo que eu fiquei sabendo que aconteceu no filme daquela Cia, que é a cantora, fez sobre a menina autista, que todo mundo jogou pedra, ficou horrível, o filme é ruim, retrata errado, é tudo cagado, né? É uma referência assim de que eu tenho de como não fazer um negócio sobre um tema delicado, que é um bagulho que você tem que tomar muito cuidado, né? E neste caso também está sempre pondo em xeque a própria sanidade do personagem, é isso que eu tô querendo falar, por conta dessas brincadeirinhas. O que aconteceu? Será que aconteceu? É que nem eu falei no começo, mostra 2, 3 vezes, aí você pensa, não, mas ele tá viajando? Ou quer dizer que é tipo várias vezes que isso rolou dele querer dar um pinote no mundo, dar um perdido no povo? E aí é legal que vai rolando e tal, né? Põe também alguns questionamentos do porquê, o que teria sido talvez um gatilho emocional para isso ter rolado, né? Tem até um momento ali que fala um personagem colega ali que eles estão tomando café, né? Chega uma terceira pessoa numa mesa, bem mais pro começo da história. Pode ser, pode não ser, eu posso estar viajando, mas o cara comenta, ele pede um pedaço de bolo lá no café e tal, e ele fala, realmente, o bolo é muito gostoso. E principalmente depois que a sua avó faleceu, eu nunca comi um desse estilo, né? Vamos supor, um bolo formigueiro, um bolo de fubá, alguma coisa assim. Então pode ter sido isso, por exemplo, né? Mostra a mãe dele cuidando dele, tem uns amigos, né? Uma rede de apoio, que nem muita gente fala também. Então eu ponho aí, né? Que se não é o fator genético, as coisas da vida, quem sabe aí a tristeza de ter perdido a avó possa ter sido o gatilho. Ou talvez não, né? Foi só um comentário, né? Uma marcação temporal. Vamos supor, 5 anos atrás, vovó morreu, não comi mais o bolo. Eles eram amigos de infância, então ia na casa lá, né, brincar todo mundo, jogar alguma coisa, etc. Mas é isso, pessoal. Eu não posso comentar muita coisa, mas eu quis dar uma pincelada sobre esse lance da psique, né, da condição psicológica do personagem. É um quadrinho assim que ele é legal, ele tem essa narrativa bacana, é envolvente de certa forma, né? Falar um pouco da arte aqui para não esquecer, é preto e branco, tá? Apesar dessa capa que vocês viram é meio roxa, meio azulada, né? O quadrinho em si ele é majoritariamente, não, na verdade é totalmente preto e branco, é porque ele tem um sombreado ali, uns usos de retículo e tal, mas isso aí não entra muito no mérito de ser uma cor, né? Talvez é preto e branco e umas beiradinhas de cinza, vamos falar assim, né? Mas é legal, um traço simples, funcional, mas muito bacana. Tem uns momentos ali de mais uso de tinta e tal, né? Pra talvez reforçar um drama, até um momento de perdição psicológica, né? Que nem tem a cena justamente que eu usei na capa pra vocês. No caso é um mar em branco, mas e o todo o fundo que está enegrecido, né? Todas as sombras, o céu preto, as nuvens, o tempo abafado. Isso aí é legal porque a arte dá um reforço, dá um tchan em todo o contexto da história, né? Tem os momentos, digamos assim, mais simples, né? Um momento de loucura, um momento de drama, uma cena mais pesada. Tem certos momentos que o próprio personagem fica em preto no fundo, talvez para indicar uma confusão ou ele está se sentindo apagado naquele ambiente, né? Isso é bem bacana, é bem diferente, assim, eu acho legal. Isso eu tô chutando, né? Claro que quando você joga a obra no mundo, cada um vai entender, e aí também, claro, que a gente consegue entender cada um a sua maneira. Tem gente que acerta mais, tem outros que fazem uns vídeos aí que a gente vê cada pérola, que pelo amor de Deus, né? Mas é sim um quadrinho legal, uma leitura que agrega, né? Aborda um tema delicado de uma forma bacana, não é ofensivo, não xinga ninguém. Claro que também não teve, sei lá, Associação Brasileira de Esquizofrênicos. Eu não vi ninguém falar mal, se é que tem também, né? Essa associação. Não duvido que não tem. Se um dia vocês encontrarem
Pra comprar, pode comprar. É uma leitura legal, né? Também não vai pagar uma bolada, mas ali talvez menos de R$ 30 eu acho que possa ser uma leiturinha muito legalzinha, tá? Muito bacaninha mesmo. Retrata um tema delicado, nos convida também não só a entender um pouco mais a cabeça de uma pessoa que padece, né, desse negócio, que realmente deve ser uma tristeza viver dessa forma, né? A pessoa não tem paz de espírito, não tem sossego, mas também nos convida a meio que brincar de detetive, né? O que é real, o que é mentira, ou pelo menos ali do fato até onde é o que, né? Tipo, 3/4 de mentira, um quarto de verdade, porque no final da história a gente vai ter meio que a cena pós-crédito e explicando umas coisas ali mais delicadas envolvendo a personagem. Você pensa, então era verdade, olha só. Recomendo a leitura. Não vão com grande sede ao pote, né? De nossa, é um puta negoção, é aquele Amnésia do Christopher Nolan, não. Mas ele é bem feitinho, né? Ali no final dá uma acelerada, meio que dá um pé na tábua assim, mas ainda dá pra tirar um bom proveito, tá? Leia no digital e se gostarem, comprem, né? Apoiem aí o mercado nacional, que eu acho que esse é um belíssimo exemplo de que a gente tem histórias boas aqui, né? Mas, como eu sempre também falo até nas lives, super-herói não, pelo amor de Deus, porque isso aqui pra nós não dá muito certo, beleza? Não esqueçam também, pessoal, do nosso correio multiversal, tá? R$ 10 pro vídeo especial. Tamo aí juntando aos pouquinhos, e quem sabe ainda esse ano a gente possa gravar um episódio bem legal pra vocês, beleza? E eu acho que é tudo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. O próximo episódio vai ser sobre um HQ com um tema semelhante, tá? E vamos ver aí, né? Nos vemos na quarta ou qualquer outro dia que seja, né? Numa live, uma lista de vendas, quem sabe, nas outras redes também. E eu acho que é isso aí. Fiquem com as artes, um beijo, um abraço, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Valeu.